Oi, aqui no programa Prevenir de hoje nós vamos falar com a doutora Melissa Dunstan, que é ginecologista, e dentro do Outubro Rosa nós vamos falar sobre prevenção de câncer de mama. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa e você preparou uma pequena apresentação para a gente, né? Isso, bom dia. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho nesse Outubro Rosa sobre a parte de câncer de mama e a gente vai dar uma pincelada geral sobre as causas, como diagnosticar e algumas coisas que podem ser feitas com relação ao câncer de mama. Vamos lá. Vamos compartilhar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o câncer de mama, o que precisamos saber sobre ele. A gente sabe que o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres. A gente tem em torno de 29% de casos novos a cada ano aqui no Brasil, e ele é muito raro nos homens, é cerca de 1% só de acometimento. A maior parte da manifestação do câncer de mama nas mulheres acontece a partir dos 35 anos. Antes dos 35 anos é muito difícil a gente ver, e ele é muito mais frequente após os 50 anos. A gente vai ter vários tipos de câncer, né, em base de histopatologia, mas a maioria vai ter um bom prognóstico se a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce, se a detecção for realmente bem no início. Com relação aos fatores de risco, a gente tem a idade como um dos principais fatores, pelo acúmulo de exposição a alguns fatores que realmente podem contribuir para o aparecimento do câncer de mama e ao longo da vida. Então, a gente tem associado a isso as alterações biológicas como o envelhecimento. A gente tem a exposição a alguns fatores que predispõem ao câncer de mama, associado ao fator de envelhecimento das células, fazendo com que vá aumentando o risco da mulher desenvolver um câncer de mama. Com relação a fatores endócrinos, a gente tem como principal o estímulo do hormônio estrogênio, que é produzido pelo próprio organismo da mulher, né? O uso de anticoncepcionais, reposição hormonal, é algo controverso. A gente tem alguns trabalhos que falam que pode aumentar, outros não. Mas, de qualquer forma, o fator principal é o nosso próprio estrogênio, tá? Também, a primeira menstruação muito cedo, antes de 12 anos, e a menopausa muito tardia, após 55 anos, porque isso prolonga o tempo de exposição ao estrogênio, né? O fato de nunca ter engravidado, primeira gestação após 30 anos também se considera um fator de risco. E aquilo, como eu falei, o uso de anticoncepcional é meio controverso com relação a essa parte do câncer. E a reposição hormonal, na verdade, é mais a associação reposição hormonal e idade da paciente. Então, acaba sendo um pouco difícil você falar que a reposição hormonal sozinha ela vai te predispor ao câncer de mama, porque a gente tem o fator idade também associado aí. Isso aí eu tenho que ir avaliando com o ginecologista, vamos dizer assim, né? Exato, Cada caso vai ser um caso, tem que ir analisando um por exato. um, né? A gente faz a individualização de cada paciente com relação à necessidade de reposição hormonal, né? E fatores de risco também que ela possa ter. Com relação a fatores comportamentais e ambientais, a gente tem uma associação com a ingestão de bebida alcoólica, né? De forma prolongada e exagerada. A obesidade e o sobrepeso também, porque a gente sabe que a paciente que é obesa, ela tem maior produção de estrogênio. O tabagismo é contraditório, você tem alguns estudos falando que ele pode aumentar o risco e outros que não teve nenhum tipo de aumento de risco, então é meio contraditório. Bom, mas se ele também não E dá câncer de mama, vai dar câncer de pulmão, então é melhor não, né? vai ter outras coisas, de qualquer forma é melhor evitar, né? E a exposição à radiação ionizante, na verdade, como radioterapia,
os exames de raio-x, mamografia e tomografia, ele é proporcional a doses altas, ou, se você tiver baixa dose, mais exposição frequente. Né? Então, ele pode aumentar esse risco, mas realmente, ou você tem que tomar altas doses de radiação, ou ter com muita frequência a exposição a esses fatores, senão realmente não contribui. E um dos mais importantes e mais falados são os fatores genéticos hereditários, que seria a presença de mutação em alguns genes que são transmitidos na família, principalmente o BRCA1 e o BRCA2. Isso hoje em dia já está bem estabelecido, né? Quem tem realmente alteração nesses dois genes na família. Se tem uma pessoa, tem que ser pesquisado o restante da família, e se tiver a mutação, ele tem um alto risco de desenvolver o câncer de mama. Essa mutação eu vou descobrir como? Se alguém já teve câncer na família, é isso? Geralmente, quando você tem uma pessoa que desenvolve câncer antes dos 50 anos, alguns fatores que fazem com que você pense que a história familiar é importante, aí você faz um screening no restante se é a mãe, aí você pesquisa as filhas, geralmente são os parentes mais diretos, né? Mas essa mutação é um exame específico? Sim, é um exame genético, pode ser feito, e você realmente estabelece se tem a mutação desse gene ou não. Tá? E hoje em dia é muito importante, tanto a gente sabe, por exemplo, Angelina Jolie, a mãe dela faleceu de câncer de mama, ela fez o screening, deu positivo e ela retirou as 2 mamas, né? Hoje em dia já é estabelecido como tratamento, inclusive, se você tiver a mutação do gene, fazer a mastectomia bilateral preventiva. Certo? Histórico de câncer de mama em familiares próximos e idade jovem também é bem estabelecido como um fator que pode ser genético, né? A história de câncer de ovário, se você desenvolver o câncer de ovário, você tem uma maior chance de ter um câncer de mama também. Isso na família ou pessoal que você fala, doutora? Pessoal, câncer de ovário. Pessoal. E o câncer de mama em homem, por exemplo, né? O seu pai desenvolveu um câncer de mama, raríssimo, mas pode desenvolver, então você tem uma chance maior também de ter um câncer de mama. Porque o homem também tem o tecido mamário? Como é que é isso do câncer? Isso, o homem tem muito pouco, mas tem. Tanto que a gente tem, às vezes, ginecomastia, né? Relacionada, às vezes, ao uso de hormônios, o paciente mais obeso, que também pode ter a ginecomastia, então ele tem um pouco de glândula que pode ser ativada através de alguns fatores. E esse pouco tecido glandular pode desenvolver, apesar de raro, em torno de 1% só, mas ele pode desenvolver o câncer de mama também. Dos sintomas, a gente pode dizer como inicialmente, principal um nódulo, a percepção da paciente de um nódulo mamário, um carocinho, geralmente ele é fixo, não dói, e essa é a principal manifestação. Em torno de 90% dos casos, a própria mulher percebe esse nódulo. Por isso que a gente fala do quanto é importante o autoexame, né? Por mais que a mulher tenha dúvida quando ela faz o autoexame, falar, mas a minha mama é toda cheia de bolinha, etc. Ela percebe, se ela se toca com frequência, ela percebe algo diferente. Né? Se conhecer, vai saber se alguma coisa está mudando, né? Mas primeiro precisa conhecer para saber se está mudando, né? Exato, isso é o principal. A gente também pode perceber, com relação à mama cometida, um pouco de vermelhidão na região da mama, uma retração, ela fica a pele mais retraída, ou também a gente chama de uma aparência de casca de laranja. Ela fica meio granulada. Isso pode ser um sinal de câncer de mama, tem que ser avaliado. Mas isso já são casos mais avançados ou? Geralmente casos mais avançados. Quando você já começa a ter uma retração, essa aparência de casca de laranja, realmente o nódulo já apareceu já faz algum tempo, então você já começa a ter o acometimento da pele na região superficial, né? A retração do mamilo também, a mesma coisa, você começa a ter a retração do tecido, então aí o mamilo, ele entra, né? A gente fala.
Ao invés de estar para fora o biquinho, ele é. Certo. Quando aparece também nódulos em região axilar, né, no pescoço ou na região axilar, também já são casos mais avançados, porque aí você pode já estar com acometimento, já querendo do nódulo já ter lançado células para outras regiões, né? E também a gente tem o que a gente chama de saída de líquido anormal do mamilo. Então, a mulher começa a referir que espontaneamente sai um líquido, às vezes mais clarinho. Isso também pode ser um sinal de alerta com relação ao câncer de mama. E como a gente disse, a mulher deve conhecer seu corpo. A gente conhecendo, por mais que a gente tenha dúvida, se você tem alguma mudança do que é o seu habitual, você vai conseguir identificar e procurar o médico, né? Então, a gente sabe que o câncer de mama, quando ele for detectado na fase inicial, a maioria dos casos a gente vai ter chance de tratamento e cura. Por isso que é tão importante fazer o autoexame, fazer os exames de prevenção anualmente, pelo fato de quanto mais cedo você pegar, maior chance de tratamento e cura da doença. Doutora, a fase inicial tem relação com o tamanho do tumor? Que conta? Tamanho do tumor, e o tamanho do tumor acaba sendo, vamos dizer assim, determinante para a gente falar, não houve, ainda não teve, não espalhou as células tumorais para o corpo, né? Em torno de 1,5 centímetros a gente considera inicial ainda. Logicamente... E no autoexame 1,5 já dá para sentir bem, né? Já dá para sentir. Logicamente, a correta avaliação vai ser com os outros exames complementares para saber se tem acometimento de algum gangliozinho na axila, etc. Mas em torno até 1,5 a gente considera um tumor inicial, né? Com relação ao autoexame, a gente sugere que a paciente faça de frente para o espelho, ela observe primeiro as mamas para ver se tem alguma retração, alguma vermelhidão, alguma coisa diferente, para comparar as duas, para ver se ela vê se tem alguma alteração muito gritante. A gente não tem as mamas iguais, lógico, né? Se elas estão muito diferentes uma da outra. Em pé a gente põe uma mão na cabeça e começa o autoexame com a outra mão. Aí faz né, primeiro de um lado, depois inverte. A mulher que tem, doutora, a mulher que tem implante de silicone é pior para fazer o autoexame ou não atrapalha? Depende da localização do implante. Se ele for retromuscular, é mais fácil, porque a glândula vai ficar em cima, ela consegue fazer tranquilamente. Obviamente, aquele implante que é colocado acima do músculo atrapalha um pouco. Mesmo assim, dependendo do nódulo, se ele for superficial, ela consegue detectar. Então, mesmo a paciente que tem um implante acima do músculo, é válido ela fazer o autoexame. Mas realmente é um pouco mais complicado para ela determinar alguma coisa. A gente fala para examinar com movimentos circulares. Na verdade, você vai sobrepondo, vai vindo de fora para dentro e vai fazendo o movimento circular de cima para baixo. E vai torneando a mama inteira, né? E verifica se sai alguma secção dos mamilos, principalmente se ela sai espontânea. Se você aperta a paciente que já amamentou há pouco tempo e sai um pouquinho de leite ainda, é normal. Mas a secreção espontânea, ela é mais valorizada com relação ao câncer de mama. E de quanto em quanto tempo que se deve fazer o autoexame? O autoexame é mensal. Mensal. A gente sugere que faça após a menstruação, porque é um período onde a mama ela está mais em repouso, com menos estímulo hormonal, não tem muita dor. Então, acabou a menstruação, faz o autoexame, pode ser de frente para o espelho, pode ser durante o banho mesmo, não tem problema, o importante é fazer. E com relação à parte do diagnóstico, a gente vai buscar o rastreio em população que não tem sintoma, não tem nenhuma queixa. A partir dos 40 anos, a gente sugere a mamografia anual, né? Os benefícios são diagnóstico precoce, associado a um tratamento menos agressivo. Por exemplo, se eu faço um diagnóstico bem precoce, eu não preciso tirar a mama inteira. Eu posso tirar só uma partezinha, que chama quadrantectomia. E a chance de cura é bem maior.
porque ela é feita quem tem caso na família também é a partir dos 40 anos. Também, mas assim, se a detecção for mais menos, uma idade menos avançada, tudo, aí a gente individualiza. Se a gente acha que o histórico é muito importante, pode ser que a gente comece com a mamografia antes, tá? Isso é para a população normal, sem sintomas, né, com a chance habitual. Para realmente pacientes que têm uma chance maior, a gente individualiza. Tá. Tá? A ultrassonografia das mamas, ela vai complementar a mamografia, mas ela nunca vai substituir. A paciente mais jovem, ela tem a mama densa, então a mamografia pode não ver algum nódulo inicial, que na ultrassonografia vai aparecer, né? Mas, de qualquer forma, a mamografia, ela vai detectar uma coisa que é muito importante, que são as microcalcificações. E isso não dá para ver no ultrassom, então não tem como substituir a mamografia, só complementar. Quando a gente tem algum tipo de lesão com uma suspeita grande de câncer, seja um nódulo, seja uma microcalcificação na mamografia, a gente faz a biópsia, né? A gente sabe que pode ter, através desse rastreio, alguns diagnósticos, né, vamos dizer, incorretos, ou seja, super diagnóstico. Você tem uma lesão, o paciente faz a punção, a biópsia e não é nada, a gente sabe. Mas mesmo assim, ele ainda é válido, a gente vê mais benefício em você ter um sobrediagnóstico e depois ver que não é um câncer através da biópsia do que o contrário. E as mulheres com um risco elevado para câncer de mama, esse histórico familiar ou os fatores de risco, ela deve ter seu segmento particularizado, é o que a gente falou. Então pode ser que ela entre com uma mamografia anual antes dos 40 anos. Certo. O tratamento, a gente vai ter o radical versus o conservador, tudo vai depender do estadiamento para a gente saber em que nível de acometimento está esse câncer. De acordo com esse estadiamento, a gente vai decidir se precisa de um tratamento realmente radical, a retirada da mama inteira, se vai ter associação de radioterapia, de quimioterapia também, ou se é um tratamento mais conservador, onde você só faz uma retirada do que a gente chama de um quadrante, talvez nem precise de uma quimioterapia. Então, esse tipo de tratamento ele vai ser definido de acordo com o estadiamento, a fase do câncer que a gente encontrar, né, no diagnóstico. E é muito importante um acompanhamento multidisciplinar. Essa paciente vai estar sendo assistida pelo ginecologista, pelo mastologista e também o psicólogo que vai dar o suporte emocional para essa paciente, o oncologista, se a gente precisar de um tratamento adicional de quimio, radioterapia. Então, é uma equipe multidisciplinar que vai fazer com que essa paciente tenha todo o cuidado necessário nesse momento tão delicado da doença. Não é só realmente um médico, é uma equipe inteira ajudando essa paciente. E com relação à prevenção, que todos nós gostaríamos que tivesse uma forma de prevenir totalmente, né, essa doença, mas não é possível, porque a gente tem vários fatores relacionados e alguns não modificáveis, como o fator genético. Então, realmente, assim, a prevenção total não é possível. O que a gente pode fazer é um controle de fatores de risco, da obesidade, a exposição a estrogênio, algumas coisas que a gente pode realmente interferir, e estímulo aos fatores de proteção, atividades físicas, tudo isso vai fazer um contexto que a gente faz com que a paciente tenha um menor risco. A alimentação saudável, um acompanhamento nutricional, atividade física, a gente já percebeu que pode reduzir em até 28% o risco de desenvolvimento do câncer de mama. Então, esses fatores que a gente sempre fala para várias doenças, várias coisas, acaba valendo também para o câncer de mama. E a mamografia é o exame que ele é preventivo no sentido de fazer um diagnóstico precoce, né? É muito importante a mulher fazer essa visita anual ao ginecologista na busca da prevenção de algumas doenças, não só o câncer de mama,
mas nesse Outubro Rosa a gente valoriza ele. Essa prevenção, a detecção muito inicial faz com que a gente tenha um tratamento muito menos invasivo e com a chance de cura, assim, mais de 90%. Então, realmente é muito importante fazer o rastreio, a mamografia e o autoexame para conhecer seu próprio corpo. Doutora, mulheres pós-menopausa, sem vida sexual ativa, também devem procurar o ginecologista uma vez por ano? Sim, logicamente, quando a gente vai falar da mulher depois de 75, 80 anos, a gente também já individualiza, mas assim, após menopausa, 55, 60, 65, 70, todas essas mulheres, elas têm que realmente continuar vindo para o ginecologista para faz a prevenção do câncer de colo do útero, faz a prevenção do câncer de mama, a gente realmente sugere que faça a visita anual. Só não volta todo ano se o médico falar que não precisa, né, doutora? Exato. Algumas pacientes, dependendo da situação, você realmente pode espaçar um pouco mais a visita. Bom, doutora, então muito obrigado pela sua participação. A gente é sempre muito importante levar informação, porque a partir do momento que você fica sabendo das coisas, você é capaz de optar melhor sobre o que fazer com a sua saúde. Então, muito obrigado pela sua apresentação. Eu agradeço. É sempre muito importante a gente conseguir contribuir para fazer com que a mulher realmente fique mais saudável, para a gente evitar as doenças mais graves. Então, eu agradeço a oportunidade, viu?